Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram ao Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Louvado seja o teu nome para sempre. Vamos falar mais uns salmos. Salmos de número 136. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua
misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. Aleluia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia e graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos dar início ao tema Carnaval, carne para Baal. Bloco número 1, vídeo número 1. O Carnaval é uma festa anual que promove desfiles suntuosos e arrebata multidões para as ruas percorrerem as principais avenidas através de um carro de som, trio elétrico, ou dentro de um clube, extravasando suas emoções e suas paixões carnais, promovendo comilanças, extravagâncias, sensualidade, erotismo, exibicionismo e culto ao corpo, liberalidade sexual, orgias, igual sexo, desenfreado, sem compromisso, sem culpa e sem pudor. O uso desenfreado de álcool e demais drogas, cocaína, êxtase, LSD, maconha, lança-perfume, crack, heroínas, anfetaminas, alucinógenos, estimulantes e etc. E excessos em geral, além de muita violência e imoralidade. Em suma, é um ato de total entrega, de transe e êxtase, de liberação de todas as tensões reprimidas e da envolvência absoluta entre o real e o fantástico. Nas luzes dos refletores e câmeras da TV são focados os corpos desnudos das mulheres. Depois dessa imoralidade, há ainda os bailes funks, onde igualmente ocorre o uso de drogas e a prática do sexo livre. Tanto é assim que 99% dos resultados de pesquisas na internet com a expressão baile funks são pornografias e o caso do desaparecimento do repórter Tim Lopes. Folha da UOL. O carnaval como uma performance de transgressão e inversão do sistema de signos urbanos desfaz o código cotidiano de relacionamento do sujeito com a cidade, estabelecido pelo compromisso, produção, consumo, e inventa uma semiótica determinada pelo excesso, pela ironia e pelo grotesco. Na imagem da cidade do carnaval, é determinante a síntese da obscenidade, da orgia, da perversão simbólica. O carnaval, além de ser uma festa que contamina toda uma cidade, é uma forma de apropriação urbana que altera sensivelmente a imagem, a ordem e os valores que regem e faz o estilo de vida dos outros dias do ano, fazendo da cidade o lugar de uma orgia coletiva. Se a cidade é o centro das operações mercadológicas do capitalismo, durante o ritual carnavalesco, ela é reorganizada por um urbanismo perverso para permitir a comercialização, consumismo e o desperdício do erótico, da libido, da violência, materialismo,
superfluo, luxúria e vaidade. A cidade é percorrida pelo lúdico, pela sedução e até pela apelação direta ao sexo livre, como registra as campanhas dos preservativos. Uma estranha cidade portátil é construída dentro da antiga, tendo as barracas de bebidas alcoólicas como principal serviço urbano. Uma multidão consumidora e espetacular é um território fantasmagórico se erguem, subvertendo momentaneamente a aparente racionalidade urbana, nesse audacioso ritual de libertinagem, patrocinado pelo poder e pelo bom senso de uma sociedade indiscretamente moralista. A cidade é o palco da sedução e de total entrega, sem pudor, aos prazeres da carne. Todo mundo pensa que o carnaval é uma festa típica do Brasil, mas toda essa farra, folia, existe desde a antiguidade e vem de muito longe. Por meio de suas festas tradicionais, as comunidades estreitam seus laços e mantêm sua identidade como grupo, celebrando também sua vida cotidiana. Em tempos remotos, o homem primitivo pedia aos deuses proteção e colheitas fartas, muitas vezes usando comida, bebida, música e dança como oferendas. Como a agricultura está relacionada ao ciclo das estações, essas celebrações se tornam periódicas. No Egito, a festa da deusa Ísis e do boi Apis. Na Pérsia, a festa da deusa da fecundidade, Naita, e de Mira, deus dos pastores. Na Fenícia, a festa da deusa da fecundidade, Astarteia. Em Creta, festa da Grande Mãe, deusa protetora da terra e da fertilidade, representada por uma pomba. Na Babilônia, as sarceas, festas que duravam 5 dias e eram marcadas pela licença sexual e pela inversão dos papéis entre servos e senhores e pela eleição de um escravo-rei que era sacrificado no final da celebração. Com o cristianismo, a Igreja Católica transformou algumas desses rituais pagãos em homenagem aos santos, conferindo a eles um caráter sagrado, de acordo com os princípios cristãos. Vários elementos das antigas festas pagãs, porém, foram preservados. No Brasil, a maioria das festas populares tem origem ibérica, africana e indígena e segue as datas do calendário católico. São comuns nas festas populares, baseada no calendário religioso, manifestações do sincretismo afro-cristão, que fundem os orixás do candomblé com os santos católicos. Às vezes as festas coincidem com o calendário laico civil. O carnaval tem sua origem no culto agrário, praticado pelos povos da antiguidade, em que os homens e mulheres mascarados, com corpos e rostos pintados, com carvão e coberto de peles e plumas, saíam em bandos para afastar os demônios das casas. Quando o cristianismo chegou, já encontrou as festas ditas orgiásticas no uso dos povos, por seus caracteres libertinos e pecaminosos. Foram, a princípio, condenados pela Igreja Católica. Teólogos, doutores e papas da Igreja Católica, como São Clemente de Alexandria, Tertuliano, grande pensador polemista dos primeiros séculos da Igreja, combateu tenazmente o relaxamento dos costumes. São Cipriano, bispo e mártir, padre da Igreja Latina, Cartago, iniciado no século III, foi decapitado por ocasião das perseguições de Valério. Inocêncio II e outros foram contra o carnaval. O carnaval foi redirecionado e conduzido pela Igreja Católica durante muito tempo, mas aos poucos foi ficando fora de controle.
A história registra em quase todas as culturas conhecidas o emprego de máscaras durante cerimônias religiosas, folguedos, de plantio e colheita, na representação das artes cênicas. Na África, ela tinha função mística e terrífica. No Brasil, era generalizado o seu uso entre indígenas, embora não tenha alcançado popularidade entre os colonizadores. Nas Caraíbas, o uso de máscaras, penas, fantasias, instrumento de percussão, bem como o hábito dos desfiles, teve origem em rituais africanos de cura, o exorcismo de maus espíritos, obtenção de sorte e felicidade. Nos Barbados, Jamaica, Granada, República Dominicana, Haiti, Cuba, Saint Malte, Ilhas Caimã, etc., onde os coloridos desfiles são uma constante, são muitas e variadas celebrações de carnaval que podemos encontrar, muitas delas resultantes da fusão entre rituais africanos e tradições europeias. Pelo fato de muitas pessoas terem represadas em seu íntimo inúmeras fantasias, ansiedades e desejos das mais diversificadas ordens, devido às imposições legais, religiosas, cristãs, morais, dos bons costumes, éticas, tabus, dogmas, etc. Essas vontades incontidas costumam ser exteriorizadas em momentos de maior permissividade ou mediante o uso de máscaras para não serem reconhecidos, pois o indivíduo não se permite mostrar intimamente em função do medo, receio, do julgamento alheio ou mesmo por conta do cerceamento promovido pela legislação urbana em tempos ditos normais ou civilizados. Desta forma, é usual o abuso de bebidas alcoólicas, até como um agente encorajador, a atividade sexual infreme e irresponsável, assim como o uso de devidas substâncias estupefacientes, que transforma esse período num vencedor disparado em matéria de estatísticas do terror e do morticínio brutal. Acidentes automobilísticos, assassinatos, suicídios, estupros e outros fatos lamentáveis comportam-se em um crescente nessa ocasião. E essas estatísticas não costumam considerar outros infortúnios ocultos aos olhos da mídia em geral, tais como a iniciação homossexual, o desfloramento de adolescentes imaturos, as gravidezes indesejadas, desaguando frequentemente em abortos provocados, a disseminação das doenças sexualmente transmitíveis, inclusive a AIDS, e as ulcerações morais, marcando profundamente certas almas desavisadas e imprevidentes. O fato é que se torna corriqueira a associação dos desregramento sexual ao alcoolismo e outros tipos de toxicomania, e destes com as desgraças mais imediatas ou mais tardias. A dança sempre foi um acessório cultural entre os índios nas religiões afro do Antigo Egito e em inúmeros cultos antigos. Mircea Eliade, historiador das religiões, afirma que a dança e a música de tambores eram parte indispensável dos cultos antigos. 10.000 anos antes de Cristo, homens, mulheres e crianças se reuniam no verão como rostos mascarados e os corpos pintados para espantar os demônios da má colheita em ritos de caráter orgíaco sexual, simbolizando a fertilidade e produtividade do solo, deixando de se enlevar pela dança, pela festa e pela embriaguez. Vários povos já evocavam a Mãe Terra e outros deuses através de sacrifícios animais, relações sexuais sobre a terra arada, danças, cânticos e outras manifestações.
Comemorava-se a chegada da primavera, agradecendo aos deuses pela volta do clima agradável e bom para a agricultura. As origens do carnaval têm sido buscadas nas mais antigas celebrações da humanidade, tais como as festas egípcias que homenageavam a deusa Ísis e ao touro Apis. Os gregos festejavam com grandiosidade nas festas lupercais e saturnais a celebração da volta da primavera, que simbolizava o renascer da natureza. Mas num ponto todos concordavam: as grandes festas como o carnaval estão associadas a fenômenos astronômicos e a ciclos naturais. Com os vestidos de cerimônias pagãs de uma antiguidade esquecida, o carnaval surgiu de forma grotesca, brutal, de uma mistura ruidosa e colorida de crenças, costumes e tradições de fundo místicos envolvendo o antigo Egito e outras vetustas civilizações como a Grécia, Roma, China, a lendária Índia e África. Oriundo de rituais cheios de vestígios pagãos, como as festas em honra a Baco, na mitologia romana, conhecido por Dionísio na mitologia grega, Pan, Saturno e outros deuses e semideuses, mergulhava as raízes de sua fantasia em recordação que se perdem nas brumas do passado, recuando nos tempos mais remotos. Estudiosos divergem quanto à origem da palavra carnaval. Para uns, a palavra carnaval vem de carro navales, os carros navais que faziam a abertura das Dionísias gregas, ritual ao deus Dionísio, que mais tarde foi celebrado em Roma como Baco, espalhando-se para os países de cultura neolatina, no século VII a 6 a.C. Para outros, a palavra carnaval surgiu quando Gregório I o Grande, em 590 d.C., transferiu o início da quaresma para a quarta-feira, antes do sexto domingo que precede a Páscoa, ao sétimo domingo, denominado de quinquagésima, deu o título de Dominica ande carne lavandas, expressão que teria sucessivamente se abreviado para carne lavandas, carne levale, carne levamen, carnaval e carnaval. Todas as variantes de dialetos italianos, milanês, ciliciano, calabrês e etc. Em latim, carnem levare, modificada depois para carne mais vale, a Deus carne, o que significa uma ação de tirar, quer dizer, tirar a carne, palavra originada entre os séculos XI e XII, que designava a quarta-feira de cinzas e anunciava a supressão da carne devido à quaresma. O povo passou a comemorar o começo da quaresma, bebendo e comendo para compensar o jejum. Provavelmente vem também daí a denominação dias gordos, onde a ordem é transgredida e os abusos tolerados, em contraposição ao jejum e abstenção total do período vindouro, dias magros da quaresma. A terça-feira, Mar de Gras, seria legitimamente a noite do carnaval. Seria, em última análise, a permissão de se comer carne, exceto o peixe, antes dos 40 dias de jejum. Afinal, alguns pesquisadores afirmam que a palavra carnaval teria surgido em Milão em 1130. Outros dizem que a festa só teria o nome Carnaval na França em 1268. Ainda na Alemanha, anos 1800. Uma outra corrente, essas menos conhecidas, citada no livro A Cultura Popular da Idade Média, contexto de François Rabelais, de Milkau Barkint, diz que na segunda metade do século XIX, numerosos autores alemães defenderam a tese de que a palavra carnaval viria cane, ou carte, ou lugar santo, isto é, comunidade pagã, os deuses e seus seguidores, e de val, ou al,
ou morto, assassinato, quer dizer procissão dos deuses mortos, uma espécie de procissão de almas errantes, ou do purgatório, identificadas desde o século XI pelo Normando Ordérico Vital, como se fosse um exército de arlequins desfilando nas estradas desertas, buscando a purificação de suas almas. Essa procissão saía do dia do Ano Novo, durante a Idade Média. Para uns, o vocábulo advém da expressão latim carro navalis, carro naval, uma espécie de carro alegórico em forma de barco, com o qual os romanos inauguravam suas comemorações. Em Roma, em glória ao deus Saturno, deus da agricultura, comemoravam-se as Saturnais. Esses festejos eram de tamanha importância que tribunais e escolas fechavam as portas durante o evento. Escravos eram os alforriados. As pessoas saíam às ruas para dançar. A euforia era geral. Na abertura dessas festas, ao deus Saturno, carros buscando semelhanças a navios saíam na avenida como homens e mulheres nus. Esses eram chamados os carros navales. Muitos dizem que daí saiu a expressão carnevale. A história do carnaval, considerando seus focos de radiação, é dividida em 4 períodos históricos. A originário, 4.000 anos antes de Cristo, ao século 7 antes de Cristo. O pagão, do século 7 antes de Cristo ao século 6 depois de Cristo. O da cristandade, do século 6 depois de Cristo ao século 18 depois de Cristo, e o contemporâneo, do século 18 depois de Cristo ao século 20. Depois do Egito, o primeiro do segundo na Grécia e Roma Antiga e do terceiro no Renascimento Europeu, particularmente em Veneza. O carnaval encontra no Rio de Janeiro seu quarto foco, resgatando o espírito de Baco e Dionísio, o mesmo deus com o nome de Baco na mitologia romana e Dionísio na mitologia grega. Assim, o primeiro centro, foco-fonte de festa do carnaval, foi no Egito, há 6.000 anos atrás, com cânticos e danças em torno de fogueiras, máscaras e adereços. Os foliões usavam máscaras e disfarces, simbolizando a inexistência de classes sociais. Era celebrada aos deuses pela fertilidade e colheita das primeiras lavouras às margens do Nilo. O segundo foco do carnaval localizava-se na Grécia, em Roma, em homenagem ao deus Baco, Bacanália, de onde vem a expressão bacanal, suruba. Saturno, Saturnália, e Pan, Lupercais, de onde vem a expressão pandemônio, entre o século 7 a.C. e 6 d.C. É nessa época que o sexo e bebida se fazem presente nas festas em honra ao deus Dionísio, deus do vinho, com a celebração dionísica. Zaqueu, nome com que Dionísio era conhecido sobretudo na Ásia Menor e em Creta. Zaqueu, o grande caçador, que aparece em algumas peças de Esquilo no século 6 a.C. Dionísio, mais conhecido entre nós como Baco, era um deus bastardo para os pagãos. As suas raízes mais remotas encontram-se na Grécia Antiga, no culto a Dionísio, o deus da vindima, que mais tarde foi celebrado em Roma como Baco, espalhando-se para os países de cultura neolatina. Dionísio perambulava por muito tempo pela Ásia Menor, até que, conta a lenda mitológica, pelas mãos dos sacerdotes Melampo, introduziu-se nas terras gregas, tornou-se um sucesso. Conforme as plantações de parreiras que se espalhavam pelas ilhas da Grécia, pela região da Arcádia, mais gente o celebrava. Em todas as festas do campo que ele fazia cada vez mais presente, por esta altura, já entronado como o deus das víndimas, representavam-se como uma figura humana, só que de chifres, barbas e pés de bode, com um olhar
invariavelmente embriagado, e com a ânfora e com a taça. Louvado seja o nome do Senhor. Para mais instrução sobre este assunto, nós daremos continuidade no bloco 2. Ainda falta muito a se descortinar sobre a cultura, sobre as festas, sobre as crendices, sobre a festa do carnaval, que é comemorada no mundo, a festa da carne. A você que sente-se interessado, impelido a conhecer e aprofundar nos estudos profundos, nós terminaremos isto no bloco 5 ou no bloco 6. Fica aí a dica para o bloco 2. Que Deus continue nos abençoando e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.